Energia de superfície do óxido de grafeno por medidas de ângulo de contato. Introdução. O grafeno vem da esfoliação química do grafite e é um material chamado bidimensional, isto é, sua estrutura é composta por uma única camada de átomos ligados em forma hexagonal. Já o óxido de grafeno, GO, é um grafeno quimicamente modificado contendo grupos funcionais de oxigênio, como epóxidos, álcoois e ácidos carboxílicos. Esses grupos funcionais concedem ao GO propriedades como melhor compatibilidade com matrizes poliméricas, miscibilidade e hidrofilicidade. O GO tem sido usado em dispositivos eletrônicos orgânicos devido às suas propriedades elétricas, mecânicas e químicas. Dispositivos estes como células solares orgânicas, transistores e eletrodos transparentes. Porém, sua estrutura exige que seja depositado em um substrato para a maioria dessas aplicações e, nesses casos, a adesão pode ser crítica para o funcionamento correto do dispositivo. Para uma boa adesão, é importante que exista uma alta compatibilidade entre o substrato e o material a ser depositado, ou seja, uma alta energia de superfície. A energia de superfície é o trabalho por unidade de área feito pela força que cria a nova superfície. Uma das formas de determinar a energia de superfície é pela medida de ângulo de contato, onde é depositada uma pequena gota de um líquido sobre a superfície do substrato. O ângulo de contato θ é o ângulo feito pela tangente com a superfície do sólido dentro do líquido e depende do equilíbrio termodinâmico entre o sistema das interfaces que o compõem. São elas: interface sólido-líquido, γSL, sólido-vapor, γS, líquido-vapor, γLV. O ângulo de contato mede a molhabilidade da superfície e pode ser interpretado da seguinte forma em relação à energia de superfície. Se θ é menor que 90 graus, tem-se uma alta molhabilidade e alta energia de superfície. Se θ maior que 90 graus, tem-se uma baixa molhabilidade e baixa energia de superfície. Tem-se também a equação de Young, que relaciona o cosseno do ângulo θ com as componentes das interfaces do sistema. Metodologia experimental. O GO foi depositado sobre quartzo para medidas de absorção. Para as medidas de ângulo de contato, foram preparadas 3 amostras utilizando-se substratos de vidro e ito, com e sem deposição de GO, sendo o ito um semicondutor transparente constituído por uma camada de óxido de índio dopado com estanho depositada sobre vidro. Em cada amostra foram depositadas de 3 a 4 gotas, dependendo do tamanho da amostra, e foram realizadas 10 medidas em cada gota depositada. Resultados. As imagens acima foram geradas a partir de medidas de microscopia de força atômica, Atomic Force Microscope da sigla AFM. Através das medidas de AFM, foi possível determinar a rugosidade média das amostras, cujos valores são 0,77 nanômetros para a superfície de GO em vidro, 1 nanômetro para a superfície de GO em quartzo e 1,22 nanômetros para a superfície de GO em ito. As medidas de absorção mostram um pico no comprimento de onda de 237 nanômetros, ou seja, esse é o comprimento de onda que o GO mais absorve do espectro da luz. Essa medida está de acordo com a literatura. O gráfico das medidas do ângulo de contato em função com os substratos utilizados mostra que, na margem de erro, o ângulo de contato é aproximadamente o mesmo com ou sem deposição de GO. Isso implica que o GO é transparente para a molhabilidade, ou seja, não altera o ângulo de contato do substrato o qual é depositado, resultado previsto na literatura para substratos que interagem com a água por meio de forças de Van der Waals. Entretanto, este não é o caso do vidro, que interage com a água por força de ligação química de curto alcance, o que torna este resultado muito mais interessante. Análises futuras. Pretende-se no futuro investigar como os diferentes tratamentos de superfície influenciam o ângulo de contato, investigar o efeito da transparência para a molhabilidade do GO, usar as medidas de ângulo de contato para determinar a energia de superfície do GO. Agradecimento. Gostaria de agradecer ao CNPq e INEL pelo apoio e fomento, ao grupo do professor Welber Quirino, da Universidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, por ter sintetizado e fornecido o GO utilizado, assim como a Central de Análises do curso de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos da UFSC, pela disponibilização do espaço e equipamento necessários para as medidas de ângulo de contato. Por fim, gostaria de agradecer ao pessoal do Laboratório de Optoeletrônica Orgânica e Sistemas Anisotrópicos da UFSC por ter me acolhido, apoiado e ensinado, principalmente minha orientadora, professora Marta Elisa. Obrigada!